primeira questão, de novo, para você que não conseguiu entender, questão 51. Do ponto de vista material, o que importa para definir se uma norma tem ou não caráter constitucional será a forma como ela tenha sido introduzida no ordenamento jurídico, independentemente do conteúdo dessa norma. Não. Para que uma norma seja considerada constitucional sob o aspecto material, ela tem que ter conteúdo constitucional, ou seja, tem que tratar da organização do Estado, da organização dos poderes, da divisão das funções, dos direitos e garantias fundamentais. Então, sob o aspecto material, o que essa questão afirma está errado. É assegurada a prestação religiosa nas entidades civis e militares de interação coletiva. Entretanto, tal norma é de eficácia limitada, pois depende de complementação de lei ordinária ou complementar para ser aplicada. A questão está errada. O direito assegurado no artigo 5º, inciso 7, é uma norma de eficácia contida, ou seja, você exerce o direito até que efetivamente a lei imponha restrições, ok? Eficácia contida, a questão errada. Próxima, o princípio da máxima efetividade, invocado no âmbito dos direitos fundamentais, determina que lhe seja atribuído o sentido que confira a maior efetividade possível com vistas à realização concreta de sua função social. Está certo? Esse princípio também é conhecido como princípio da eficiência, ok? Então a questão está correta assim. Próxima questão. A condenação criminal transitada e julgado acarreta a perda dos direitos políticos, independentemente de manifestação expressa da decisão condenatória. Errada. Aqui nós não estamos tratando de perda dos direitos políticos, mas de suspensão, enquanto durarem os efeitos da sentença condenatória. Artigo 15, inciso 3. É verdade a última parte. Independe de qualquer menção expressa na sentença. Mas não é perda, é suspensão dos direitos políticos. Artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal. Próxima questão. Entre os direitos constitucionais garantidos às presidiárias, incluem-se o respeito à integridade física e moral, as condições para que possam permanecer com os seus filhos durante o período de amamentação e o cumprimento da pena em estabelecimento distinto ao dos apenados do sexo masculino, são todos direitos garantidos às presas. São artigo 5º, incisos 48, 49 e 50 da Constituição Federal, ok? Então, questão certa. Próxima. Segundo a Constituição Federal, ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. Com base nessa regra, o STF tem entendimento firmado no sentido de que é ilegal o uso de algemas, devendo o Estado assegurar outros meios para evitar a fuga de presos e o perigo à integridade física de terceiros. Na verdade, o uso de algemas como um todo não é ilegal, é permitido. A súmula vinculante 11 só diz que deve ser justificado, súmula vinculante 11 do STF. Ok? Então, naqueles casos em que há risco de fuga, em que o preso põe em risco a integridade física dos agentes do Estado, é possível o uso de algemas? É possível, sim. E a questão diz que em toda e qualquer hipótese é ilegal. Está errado. Súmula vinculante 11 do STF. Próxima. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a degravação de mídia eletrônica referente a diálogos colhidos em interceptação telefônica durante investigação policial deve ser integral e não apenas os trechos relevantes à causa. Veja bem, antes de responder a questão, isso não é uniforme no Supremo. Nós tivemos uma decisão recente desse ano ainda, em que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, certo? Não foram todos os ministros, que decidiu da necessidade de se degravar toda a conversa telefônica, certo? Colhida em investigação criminal, para fins de juntar no processo. Então tem que degravar toda a conversa. Mas não é uma interpretação uniforme, não é um entendimento uniforme. Antes dessa última decisão agora de 2013, o Supremo tinha outro posicionamento. Então, considerando que a banca está cobrando o último posicionamento do STF, a gente considera a questão como certa. Há necessidade de degravação de toda a conversa. E se a banca der como errado? A gente propõe recurso, ok? Mas a última interpretação do Supremo é essa mesmo. Próxima questão. Segundo o entendimento dominante no STF, são lícitas as provas produzidas em interceptações telefônicas decretadas por decisões judiciais quando tais decisões forem amparadas apenas em denúncia anônima. Não, é ilícita. Um exemplo, recurso extraordinário 108.147 do Supremo diz que as provas colhidas a partir de uma autorização judicial que se baseia só em denúncia anônima são ilícitas. Ok? Questão errada. Vamos agora dar um salto, vamos para a questão 62, que diz assim. Segundo o entendimento do STF, a intimação em processos judiciais da Defensoria Pública aperfeiçoa-se com a publicação do ato notificatório no Diário Oficial
Não. A intimação do defensor público é pessoal, certo? E não se dá a partir da inclusão dessa intimação em um diário oficial, enfim. A intimação é necessariamente pessoal, é o que assegura a Lei Complementar 80 de 94, que trata da organização da Defensoria Pública da União e normas gerais para as defensorias públicas nos estados. Questão 63. No que toca à imunidade profissional do advogado, não constitui injúria ou difamação punível qualquer ato ou manifestação praticada no exercício de sua atividade. Entretanto, se, por exemplo, o advogado desacatar um agente penitenciário que age no exercício de sua função, o STF entende que não há imunidade e pode ser instaurado processo crime contra o causídico. Veja bem, segundo a interpretação do Supremo a respeito das garantias do advogado na Lei 8.906 de 94, quando do exercício da sua atividade, tem que haver um liame lógico entre estes atos que poderiam configurar crime contra a honra com a defesa dos interesses do cliente na causa. Então, tem que ser atos pertinentes com a causa, certo? Então, a questão está errada sobre esse aspecto. Não basta serem só atos emanados quando do exercício da profissão, certo? Tem que ter uma relação direta com a causa. Por quê? Porque o advogado só é imune a estes crimes, ou é imune em relação a esses atos que não, então, configuram crime, quando ele estiver defendendo interesses do seu cliente, certo? Não quando só está no exercício da profissão. Quando está no exercício da profissão e que tais atos tenham relação com a defesa direta dos interesses do cliente. A última parte da questão está correta, mas essa primeira parte não. Questão errada. Se a banca vier com outra interpretação, nós vamos propor recurso, isso é óbvio, ok? E mais um parênteses, pelo amor de Deus, isso aqui eles tiraram, são questões extraídas lá do Estatuto da OAB. Na minha opinião, fora do edital. O artigo 131 da Constituição Federal não vai falar das imunidades, não vai abordá-las. Isso é um exagero, mas a gente vai esperar para ver o que a banca se manifesta em relação à questão, e é óbvio, se ela se manifestar contrariamente, vamos propor recurso. 64 agora. Consoante a jurisprudência do STF, é direito do advogado, previsto no ordenamento jurídico brasileiro, não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas. Nesse caso, quem deve avaliar e reconhecer se as instalações e comodidades são condignas é a OAB e não o Estado. Não. A ADI 1127, ação direta em inconstitucionalidade, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, disse que a avaliação se é condigno ou não, aquele espaço reservado ao advogado para a sua prisão, não depende de avaliação direta da OAB, certo? Isso então não depende da avaliação da OAB. Perfeito? Então, questão errada. E, por fim, a última questão do Constitucional, 65, diz: o STF entende que a composição híbrida do Conselho Nacional de Justiça não compromete a independência interna e externa do Poder Judiciário, porquanto não julga nenhuma causa, nem dispõe de atribuição cujo exercício interfira no desempenho da função jurisdicional. Está certo. Foi o que o Supremo falou no julgamento da ação direta em inconstitucionalidade 3367. Certo? Então a questão está correta. Vamos lá, Tchê. Tchê, então, corrige agora as questões da parte que ele tem, de conhecimentos gerais, e depois a gente volta para resolver os direitos humanos. É isso beleza? aí, beleza. Olha só. Então, alfartanos e alfartanas que estão aí conectados, presta atenção. Vamos lá, então. A questão começa com um enunciado que é um texto. A Polícia Federal prendeu o traficante colombiano conhecido como El Índio no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Ele é procurado na Colômbia sob a acusação de comércio de drogas e de ter corrompido um juiz para ficar livre de processo penal. O Estado de São Paulo e a data da notícia. Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os múltiplos aspectos relativos ao tema por ele abordado, julgue os itens seguintes. Vamos lá. O narcotráfico é uma das expressões mais visíveis do crime organizado, o qual, identificando-se com a realidade mundial contemporânea em que está inserido, também procura agir de forma globalizada. Sem dúvida, correto, o narcotráfico, assim como o crime organizado, eles têm também passado pelo processo que nós chamamos de globalização, e hoje podemos falar que estão inseridos em todas as partes do globo aí. Tá certo essa questão, sem dúvida.
Próxima. A prisão mencionada no texto ganhou maior repercussão na mídia devido ao fato de El Indio ser o primeiro criminoso de projeção internacional a buscar abrigo no Brasil. Não, você teve o Abadia já há alguns anos que procurou no Brasil, foi encontrado, foi preso no Brasil. Então ele não é o primeiro a buscar refúgio no Brasil. Errada essa questão, não deixou margem para dúvida aí. A próxima. Segundo especialistas em segurança pública, o fato de o Brasil se recusar a participar da Interpol, a Polícia Internacional, dificulta a prisão de criminosos de alta periculosidade no país, a exemplo de poderosos narcotraficantes. Segundo especialistas em segurança pública, o Brasil não faz parte da Interpol só se forem especialistas de outro curso. Só se forem especialistas de outro cursinho preparatório, porque os especialistas que nós temos não dizem isso não, muito pelo contrário. O Brasil integra assim a Interpol num vínculo com a Polícia Federal e obviamente nós temos aí, criamos as condições para a prisão de grandes narcotraficantes. Então está errada essa também, tá certo? Vamos lá. Para a prova de atualidades, ela trouxe basicamente questões de interpretação, tá? Muito fáceis, que exigiam apenas a atenção para a interpretação por parte do candidato. Atualmente, a indústria da moda tem sido alvo de denúncias de uso de mão de obra escrava na sua linha de produção. Fiscalizações recorrentes em oficinas de costura em São Paulo já flagraram bolivianos trabalhando em condições degradantes para grifes. Estudiosos do tema garantem que o consumidor tem condições de saber de antemão quantos escravos estão por trás desse ou daquele estilo de vida. O cálculo pode ser realizado em sítios que disponibilizam uma plataforma online, na qual o consumidor pode calcular sua rede de escravos contemporâneos. A partir das informações apresentadas no texto acima e considerando a amplitude do tema por ele focalizado, julgue os itens que segue. No Brasil, as denúncias acerca de trabalho em condições análogas à escravidão referem-se a atividades do setor terciário, sempre nos grandes centros urbanos. Como assim? Nossa, por favor, não peida no 69. Essa está errada. Da onde que é sempre nos grandes centros urbanos? Não, um dos lugares onde apresenta o maior número de trabalho escravo é no Nordeste brasileiro. Nós temos bastante no Nordeste brasileiro. Então não é sempre só nos grandes centros urbanos. E não é somente no setor terciário. Temos também o trabalho escravo no setor primário, setor agrícola. Vamos lá, próxima. Uma característica marcante da sociedade mundial contemporânea é a crescente preocupação com determinados temas, como a defesa da sustentabilidade ambiental e o combate às formas degradantes de trabalho. Essa é só para você não errar. Essa é certíssima. Duas preocupações da sociedade, é a preocupação em torno dos trabalhos degradantes, que podem ser vinculados à escravidão, e também a preocupação da gestão de sustentabilidade, que tem sido uma bandeira de muitas empresas aí que apresentam parcerias com o governo federal. Vamos lá. Empresas flagradas em uso de mão de obra escrava costumam, nem sempre, mas podem enfrentar algum tipo de prejuízo financeiro. Podem, como quedas no valor de suas ações, boicote dos consumidores, além de prejuízos em sua imagem institucional. Pode sim, está acontecendo. Pode ser que aconteça isso com essas empresas? Pode ser que aconteça isso sim com essas empresas, tá? Prova tranquila, nível super acessível, super fácil aí. Quem leu e interpretou, com toda certeza conseguiu arrebentar com essas questões aí, beleza? Bora então, direitos humanos, rapidinho. Estava mais fácil, bem mais fácil. Questão 111. Caso haja tentativa de fuga de um preso, o servidor do estabelecimento penitenciário poderá fazer uso de força contra o recluso com o objetivo de impedir sua fuga, segundo o artigo 54 das regras mínimas da ONU para tratamento de reclusos? Pode sim. Então a questão está certa. 112. Na hipótese de um recluso estar doente e necessitar de cuidados especializados, deverá ser providenciada sua transferência para um estabelecimento especializado ou para um hospital civil? Sim, é o que está previsto no artigo 22, parágrafo 2º das regras mínimas da ONU. Nesse caso, foi a cópia do texto mesmo, ok? Questão 113. Ao preso pode ser negado o acesso à identificação dos responsáveis por sua prisão, por decisão da polícia ou para preservar a segurança dos envolvidos. Não, é direito do preso, nos termos do artigo 5º, inciso 64 da Constituição Federal, tratando dos direitos humanos na Constituição Federal, certo? O direito do preso à identificação pelos responsáveis por sua prisão e seu interrogatório. Então essa questão está errada. Questão 114. É possível a concessão de mandado de segurança na hipótese de um preso sofrer, por abuso de poder, violência em sua liberdade de locomoção? A ação que nós utilizamos para a proteção da liberdade de locomoção é o habeas corpus, não é o mandado de segurança. Artigo 5º, inciso 68, questão está errada. Questão 115. Os condenados devem cumprir suas penas em estabelecimentos distintos,
considerando-se a idade e o sexo do apenado e a natureza dos delitos, está certo, está conforme o artigo 5º, inciso 48 da Constituição Federal. Questão certinha. Próxima. Constitui um objetivo estratégico do eixo orientador 4 a promoção dos direitos humanos dos profissionais do sistema de segurança pública, assegurando a sua formação continuada e compatível com as atividades que exercem? Sim, está dentro do objetivo estratégico 3, na diretriz 11, certo? Dentro do PNDH 3 que nós temos. Então a questão está correta. 117. No eixo orientador 4 é disposta a diretriz para a participação popular no sistema de segurança pública e justiça criminal. Até aí está certo. A diretriz para o combate à violência institucional não é, contudo, abrangida por esse eixo. É sim, dentro do eixo orientador 4, diretriz 14. Então a questão está errada. 118. O eixo orientador 4 parte do pressuposto de que a realidade brasileira segue sendo gravemente marcada pela violência e por severos impasses estruturais na área de segurança pública. Está certo. Dentro lá da introdução do eixo orientador 4, no 7º parágrafo, dá uma olhada lá, está previsto isso que a questão nos traz. Então, questão correta. Penúltima questão. A vítima de perseguição em seu país, legitimamente motivada por crime de direito comum, pode invocar o direito de procurar e de gozar asilo em outros países? A redação está uma porcaria. Mas ainda assim, a vítima perseguida em outro país pela prática de crime comum não pode exigir o asilo em demais países, ok? Artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, questão está errada, portanto. E para finalizar, também falando da Declaração Universal, questão 120 diz: toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. A questão está certa, é a cópia do artigo 3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assim a gente encerra a parte de direitos humanos. Quem vem lá? Evandro, Eduardo, enfim, não deu para passar agora? Não se desespera. Putz, mas eu estudei pra caralho. Não se desespere, a tua vez vai chegar, ok? Vai ter outro concurso, o Evandro vai falar disso. Nós temos outro concurso no ano que vem, temos outros para outras áreas. Não se desespere. A banca, nessa parte, pelo menos de constitucional, ela arregaçou. Você estudou, você merece. Vai passar, é só continuar estudando, belezinha?